Hora de informação exclusiva do Corinthians. O que você faria se, ganhando 12 mil reais por mês, recebesse uma oferta de R$ 1 milhão? Pois saibam que o volante André Luiz, do Corinthians, autor do terceiro gol do Timão na vitória por 3-0 contra o Mirassol no último sábado, recusou essa proposta de R$ 1 milhão que havia sido feita por um dos maiores empresários do futebol brasileiro. A oferta era para que ele trocasse de representante. O Diogo Silva, da Web Soccer, o representa há bastante tempo e o André teve a chance de rescindir esse contrato, faturando logo de cara R$ 1 milhão para trocar de procurador. O André e a mãe dele são extremamente próximos do Diogo Silva, passaram por muitas dificuldades juntos e entenderam que não compensaria rescindir contrato com alguém que esteve próximo nos momentos de maior dificuldade. Importante registrar que o André Luiz foi promovido da base recentemente, até outro dia ganhava 12 mil reais por mês. Houve uma renovação do contrato e ele passou a faturar 56 mil reais mensais. Esse aumento garantiu ao Corinthians mais conforto em relação à multa rescisória. Se algum clube brasileiro quiser tirar o André Luiz do Timão, vai precisar desembolsar sempre 12 milhões de reais. A julgar pelo futebol do André Luiz, a tendência é que o Corinthians chame o atleta num futuro não tão distante para rediscutir um novo aumento salarial. Atleta de muito potencial, que fez praticamente todas as categorias de base, vestindo a camisa corintiana. Jogador que vem de uma família muito humilde. A mãe dele, por exemplo, é vendedora de roupa. O pai acabou se separando e não é tão próximo assim. Ainda assim, o André e a mãe dele decidiram recusar essa oferta milionária de um agente de nome para seguir vinculada ao Diogo Silva. Só para completar a respeito do André, registrar que na temporada passada pelo Sub-20 ele fez 35 jogos com 7 gols. Volante de muita capacidade física que se apresenta a todo instante no campo de ataque. Essa característica já pode ser notada na vitória contra o Mirassol, quando ele se apresenta para fazer o gol do 3-0. No time principal, 3 partidas, 1 gol marcado. O Dorival Júnior tem enchido a bola desse jogador. Deixa eu ver se algum amigo, colega publicou sobre o Vitinho. Espera aí. Atualização médica que o Corinthians chegou a postar, tá? Após a realização de exames médicos, após a realização de exames de imagem nesse domingo, o atacante de Vitinho foi diagnosticado com uma lesão no menisco medial do joelho direito. O camisa 29 passará por uma artroscopia no joelho nessa segunda-feira. Tá? Vitinho precisou ser substituído na vitória por 3-0. A artroscopia, pessoal, é a menor das cirurgias no joelho. Já houve jogador em Copa do Mundo que 30 dias depois da artroscopia estava de volta. Cada lesão no menisco tem uma gravidade, umas maiores, outras menores. Então, apesar da divulgação da cirurgia e tal, não dá para cravar quanto tempo, mas né, não se refere naquelas recuperações gigantes, aquele negócio super preocupante, tá bom? O Adriano Rubens, Nicola, fala do Corinthians se tem coisa boa. Adriano, eu cheguei a contar no vídeo de hoje cedo que existe uma possibilidade real de o Corinthians conseguir a permanência do Maicon sem gastar muito dinheiro. O Maicon que virou capitão e tem jogado bem, né? A passagem do Maicon pelo Corinthians até metade do ano era bem frustrante, muito ruim, muito mal, né? Mas ele tem conseguido jogar bem, virou capitão do time, fez o gol de abertura do placar contra o Mirassol. Eu conversei com um dos representantes do Maicon, e ele falou, Nicola, ninguém do Corinthians ainda nos procurou, mas se procurar, a tendência é que a gente consiga renovar o contrato. E aí eu perguntei, mas e aí, precisa pagar alguma coisa para o Shakhtar? Aí ele falou, não, aquela cláusula de guerra ainda segue valendo, porque a Ucrânia segue em guerra. O grande ponto é que toda vez que se renova o empréstimo dele, há um custo de $500 mil, e o Corinthians não fez os 2 primeiros pagamentos, até por isso foi condenado pela FIFA a $1 milhão de pagamento ao Shakhtar. Isso já se tornou uma decisão lá da FIFA, agora falta referendar na Corte Arbitral do Esporte, tá bom? Quero usar esse conteúdo para explicar para vocês atletas de nome que já podem assinar um pré-contrato para se mudar de graça para o seu clube do coração. E esse assunto é super importante. Você quer um exemplo? O Flamengo contratou, por exemplo, o Jorginho e o Saul na metade dessa temporada sem custos. Eram atletas que estavam ficando livres no mercado. Na temporada passada, o Corinthians fez o mesmo com o Memphis Depay. Então, ter a leitura e o entendimento de jogadores que estão perto do fim do contrato é algo fundamental para o seu time do coração na hora de reforços. Bom,
Hora de falar sobre zagueiros. Gabriel Mercado. A tendência é que o Internacional renove o contrato do zagueiro argentino de 33 anos de idade. Foram só 4 aparições no ano. Ele passou a maior parte do primeiro semestre contundido. Agora completamente recuperado, retomou a condição de titular e imagino que deva terminar a temporada desse jeito para estender seu vínculo por pelo menos mais um ano, mas nesse momento o mercado pode assinar um pré-contrato com quem bem entender. Já o zagueiro Pablo, cujo salário no Flamengo é de R$700 mil por mês, esse está descartado do Fla. Só não deixou o rubro-negro exatamente por conta do seu salário. Pablo tem treinado à parte, só disputou 4 partidas no ano. Os 4 primeiros jogos do Campeonato Carioca, enquanto os titulares faziam uma pré-temporada nos Estados Unidos. O Pablo até foi consultado por clubes brasileiros, propostas relativamente interessantes, mas ninguém estava disposto a cobrir os R$700 mil mensais. Dessa maneira, ficando livre em dezembro, o atleta de 34 anos de idade deve pintar em outro time da primeira divisão. Bora falar agora sobre um jovem, Cleiton, só 22 anos de idade, também do Flamengo. Esse menino foi revelado nas categorias de base do Fla e sempre muito elogiado pelos treinadores que passaram pelo Flamengo no time profissional, mas a verdade é que o Cleiton sempre teve muito poucas chances. Concorrência bem pesada, com Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo. Até por isso o Cleiton soma apenas 6 jogos, não quis renovar o contrato com o Flamengo. O Flamengo tentou a extensão desse vínculo, ele disse não, obrigado, já que eu não jogo aqui, vou procurar um clube onde eu possa ser titular e peça mais importante. Esse talvez seja um dos nomes mais legais, pensando a médio e longo prazo, especialmente pelo fato de o Cleiton não ter pouca idade, 22 anos, você pode aproveitá-lo esportivamente e depois pensar em negociá-lo. Hora de falar sobre laterais esquerdos. Angileri, argentino, 31 anos de idade, pertence ao Corinthians, havia rescindido seu contrato na Espanha para fechar com o Timão no primeiro semestre desse ano. Deixa boa impressão, são 30 jogos e 2 assistências, pode jogar como zagueiro pelo lado esquerdo, numa linha de 3, pode jogar como um lateral esquerdo e tem sido titular no Corinthians. Muitas vezes até em uma nova função um pouquinho mais defensiva. Corinthians, ciente do assédio de outros clubes no Brasil, já procurou o Angileri para tentar a extensão do contrato, o que ainda não aconteceu. E diante desse cenário, dá para tentar um acordo com o Angileri por agora, mas é preciso ser rápido, senão é possível que em mais 1, 2, no máximo 3 semanas, o Corinthians tenha estendido o vínculo com o atleta. Já Marçal, lateral esquerdo do Botafogo, já viveu momentos bem melhores. Dá para dizer que o 2025 dele é dos mais fracos na carreira, foram apenas 13 aparições com 2 gols, mas ele segue com bastante força física, e se seu time não precisar de um lateral que vai disputar 60, 70 jogos no ano, for alguém para compor o elenco e eventualmente ser titular, acho que pode ser uma peça importante. Marçal que chegou a viver momentos muito importantes com a camisa botafoguense, é mais um dessa lista cujo vínculo se encerra em 31 de dezembro. Bora falar agora sobre volantes, quero começar com o Luiz Gustavo. Atleta de 38 anos de idade, ele passou por uma baita dificuldade em 2025, ele teve uma embolia pulmonar, que o impediu de jogar pelo São Paulo por meses. No dia 2 de abril foi constatada essa embolia e ele só foi voltar aos campos no último final de semana, para ser mais preciso, no último meio de semana, quinta-feira, quando o São Paulo venceu o Fortaleza por 2-0 no Castelão. O Luiz Gustavo volta para atuar como zagueiro, e foi um dos mais elogiados dentro de campo, muita personalidade, requintes, categoria com a bola nos pés, deixou boa impressão. São Paulo não tinha nenhum plano de renovar com o Luiz Gustavo e até cogitava que ele pudesse se aposentar, mas diante do bom nível apresentado, não dá para descartar que o São Paulo sugira a prorrogação desse vínculo. Bora falar também sobre Bruno Henrique, volante que já passou por Palmeiras, Corinthians, entre tantos outros clubes, é titular absoluto no Internacional aos 35 anos de idade. Soma 38 jogos com 2 gols e 2 assistências. Chegou ao Brasil depois de uma passagem pela Arábia Saudita em 2023, sempre jogando com papel de protagonismo no Colorado. Os 2 últimos nomes para a função de volante, Rodrigo Dourado, você lembra dele? Jogador formado no Internacional e vendido em 2022 para o Atlético São Luís no México. Por lá sempre titular absoluto, nessa temporada perdeu um pouquinho de espaço, o vínculo se encerra em dezembro e não está descartada a possibilidade de uma saída de forma amigável. Já Gabriel, volante de 33 anos de idade, outro que fez sucesso com a camisa do Corinthians, mas também passou pelo Palmeiras, hoje veste a camisa do Red Bull Bragantino. 39 partidas desde o início do ano com um gol. Ele é o contraponto, porque o Red Bull insiste muito em jogadores jovens, enfim, e o Gabriel é aquele mais veterano, que tenta compor e dar um pouco mais de equilíbrio na formação do Red Bull Bragantino. O seu vínculo, assim como todos os outros que eu citei, se encerra no fim desse ano.
Bora para meio-campistas. Hora de falar sobre Eduardo, jogador de 35 anos de idade, atualmente no Cruzeiro. A Raposa só vai renovar o contrato do Eduardo se ele arrebentar daqui até o fim do ano. Percepção que se tem é de que o Eduardo perdeu capacidade física. E nessa renovação que o Cruzeiro tem buscado para o seu elenco, a tendência é que ele não fique. Só para completar, é importante registrar também que nesse ano o Eduardo soma 39 jogos, 5 gols e 1 assistência, a maior parte das partidas como reserva. Já Iago Pikachu, 33 anos de idade, pertence ao Fortaleza. No ano são 44 jogos, 6 gols e 2 assistências. Fortaleza deixou para decidir sobre sua renovação ou não, um pouquinho mais para o fim da temporada. Havia chegado no Lyon em 2021, embora tenha jogado em 2022 no Shimizu S-Pulse, cara super identificado com o torcedor do Fortaleza. O último dos meias, Oscar Romero, irmão do Ángel Romero, paraguaio de 33 anos de idade, veste a camisa do Inter, só 15 jogos, 1 gol e 2 assistências. O mais provável é que o Inter não ofereça a renovação de contrato e o Oscar Romero tenha caminho livre para buscar um outro time. Se eu falei do Oscar Romero, deixa eu contar que entre os atacantes pontas, há o irmão dele, Ángel Romero, jogador de enorme moral com o torcedor do Corinthians por conta de toda a sua história. Foram somente nessa temporada 48 jogos, 5 gols e 3 assistências. Ele é o estrangeiro com mais gols na história da Neoquímica Arena, passou por altos e baixos, mas sempre por conta da raça conseguiu destaque junto ao torcedor alvinegro. A tendência é que o Corinthians não ofereça a renovação do contrato. Já Bolasie, jogador do Congo, 36 anos de idade, havia feito sua primeira temporada no futebol brasileiro no ano passado pelo Criciúma. Se mudou para o Cruzeiro nesse ano e sofre com a mesma situação do Eduardo. Só fica para 2026 se for muito importante nessa reta final de ano. Algo que não tem acontecido. São 28 jogos com 4 gols e 3 assistências. O Bolasie hoje se destaca muito mais pelos vídeos que faz depois dos jogos, pela relação que estabeleceu com os atletas, do que propriamente por conta do seu futebol. Já Keno, 36 anos de idade, jogador do Fluminense e que já foi alvo de muitos bons jogos e de muita especulação. Nesse momento vive um momento de baixa na temporada. O Keno joga pelo Flu, mas tem apenas 30 partidas, 5 gols e 4 assistências. Dos 30 jogos, 9 como titular, 21 como reserva. Se a gente contabilizar apenas os últimos 5 jogos, em 4 deles ele nem saiu do banco. Santa Cruz sonha em contar com o Keno para 2026, quem sabe pode pintar alguma negociação. Quero falar também sobre Marinho, 35 anos de idade, atleta do Fortaleza, temporada de 36 jogos, 4 gols e 4 assistências. Marinho que foi muito bem com a camisa do Santos, teve passagem de altos e baixos no Flamengo, tá desde 2023 no Fortaleza, mas nunca conseguiu no Lyon repetir os bons momentos, aquela estabilidade, aquele nível de atuação, por exemplo, da época do Santos. Até por isso, suponho que o Fortaleza nem ofereça a renovação do contrato, o vínculo se encerra em 31 de dezembro, e se você gostaria de ter o Marinho no seu time do coração, já fica o recado, manda um aviso para o dirigente do seu clube de que o Marinho está disponível. Vou completar essa lista de pontas para falar sobre Rigoni, argentino de 32 anos de idade, recentemente contratado pelo São Paulo. O vínculo se encerra em dezembro, mas ficou combinado entre São Paulo e Rigoni de que ele vai ter esse contrato prorrogado até dezembro de 26 se disputar 12 partidas com pelo menos 45 minutos. Até aqui ele fez 5 jogos, só que só 3 com pelo menos 45 minutos. Então ainda vai precisar de 9 aparições com pelo menos 45 minutos nessa reta final de ano para ter seu vínculo renovado. Caso contrário, ficará à disposição no mercado. Separei 3 centroavantes para a gente fechar de vez esse vídeo. Primeiro deles, Pedro Rocha, artilheiro da Série B. Ele jogava como ponta por Grêmio, entre vários outros clubes. Agora, aos 31 anos de idade, jogando na segunda divisão, se encontrou como centroavante. Temporada de 36 jogos, 16 gols e 4 assistências. Foi procurado por alguns times como Corinthians e São Paulo. Mas o Remo pediu uma compensação financeira. Corinthians e São Paulo entenderam que não valia a pena fazer um investimento. O fato dele ficar livre em dezembro permite que ele assine um pré-contrato. A tendência é que a gente assista ao Pedro Rocha jogando numa equipe da Série A. São 12 gols somente na segunda divisão. Você lembra do Gustavo? Passagem ruim pelo Corinthians, mas muito boa em outros clubes, como por exemplo no Fortaleza. Ele veste há 2 temporadas a camisa do Xangai Port, lá da China, foi companheiro durante algum tempo do Oscar. E seus números são bem legais. São 58 jogos em 2 anos, com 31 gols e mais 6 assistências, centroavante que fica livre no mercado, salário alto, bolso cheio, pode, se quiser voltar, até aceitar uma proposta bem mais baixa
do que seus vencimentos atuais. A saideira, o último jogador desses mais de 30 que eu citei, Dineno. Argentino, 31 anos de idade, recém-contratado pelo São Paulo, vínculo somente até dezembro. Dineno também precisa provar que merece ficar para a próxima temporada. São 8 jogos e 1 gol. Pelo São Paulo, antes havia estado no Cruzeiro, onde fez 5 jogos nesse ano sem gols. Dineno caberia no seu time do coração. O que você pensa sobre todos os nomes que eu citei? Já usa o espaço para comentário para opinar. Só não esquece de deixar like e compartilha esse vídeo com mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no meu canal, lamento informar que a partir de agora, depois desse vídeo, você vai se inscrever. Combinado? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.